Bora para mais um bate-papo aí. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o medo, né? Hoje o nosso bate-papo aí sobre o medo. Vamos colocar aqui já nos destaques aqui o medo. Fala aqui para mim do que você tem medo. Fixar nos comentários aqui. Hoje nós vamos falar dos medos, vamos falar de como que a gente faz para enfrentar os nossos medos, quais são os nossos maiores medos, né? Para quem está chegando aí nesse domingão aí, às vezes eu sinto medo, e o medo é um sentimento. Na verdade, o medo é um sentimento, assim como todos os outros sentimentos. A gente não vai deixar de ter medo, a gente nunca vai deixar de ter medo. O medo é um sentimento que vai nos acompanhar para o resto da vida. Só que acontece o seguinte, existe uma maneira que a gente pode... Deixa eu aproximar aqui, tá meio longe essa câmera. Existe uma maneira que a gente pode viver melhor com o medo, a gente pode lidar melhor com o medo, né? Principalmente quando a gente começa a identificar quais são os nossos medos. Cada pessoa tem um tipo de medo, cada pessoa carrega, na verdade, todos nós temos um arquivo de dor. O que é esse arquivo de dor? Esse arquivo de dor, ele vem carregado das nossas vivências e das nossas experiências do passado. Cada pessoa vai tendenciar a ter um tipo de medo. Então, existem pessoas que têm muito medo da morte, tem pessoas que têm muito medo de ficar sozinhas, tem pessoas que têm medo de ficar pobre, tem pessoas que têm medo do sucesso, tá? Por incrível que pareça, tem pessoas que elas têm medo do sucesso. Como assim, Mateus, a pessoa tem medo do sucesso? O sucesso e o dinheiro, muitas vezes, ele vem carregado de algumas, vamos dizer assim, algumas coisas que a pessoa vai ter que lidar, que antes ela não teria que lidar se ela não tivesse o dinheiro. É muito comum as pessoas terem o... Deixa eu arrumar aqui, peraí. Tá torcendo meu suporte aqui, só um momentinho, por favor. Então as pessoas têm medo. Ó, o meu irmão Brian, um beijo, viu, meu querido? Um beijo para você, Brian. Então as pessoas têm muito medo, às vezes, do sucesso. Por quê? Porque o sucesso ele vem carregado de inveja. O sucesso, quando você tem dinheiro, talvez você vai ter que dizer não para algumas pessoas que você ama. Quando você não tem o dinheiro, você não precisa dizer não para algumas pessoas. E por incrível que pareça, tem pessoas que não ganham dinheiro porque inconscientemente elas têm medo de que quando elas tiverem o dinheiro, elas vão ter que dizer não para alguém, tá? Como que eu faço para conviver com o meu medo? Existe uma maneira que eu posso racionalizar o meu medo, porque o medo ele é uma emoção. A partir do momento que eu começo a trazer clareza e razão para esse meu medo, ele tendencia a diminuir, ele tendencia a não ficar tão grande de um tamanho que eu não dou conta de lidar. Os nossos medos, eles vêm para nós como se fosse um fantasma. Quando a gente é criança, a gente tem medo do escuro, a gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado. Só que aí, pensa uma coisa, uma criança que ela tem o medo de ficar no escuro.
O medo, o sentimento do medo, ele é real, tá? A gente sente o medo ele é real. Inclusive o medo dispara em nós sensações no nosso corpo que elas são verdadeiras. Tem muita gente que o coração começa a bater mais rápido, tem pessoas que começam a suar frio. Eu particularmente, quando eu estou sentindo medo, tenso, eu fico com os nervos rígidos. A minha coluna às vezes chega até a travar por conta do medo. Um beijo para a Érica também, tá entrando aí. A minha coluna chega a travar por conta do medo. E aí, como que eu posso então racionalizar o meu medo? Existe uma filosofia que se chama estoicismo. Então, como que o estoicismo, que é uma filosofia que os grandes imperadores seguiam essa filosofia do estoicismo, aqueles imperadores, aqueles reis que dominavam outras regiões, como que era a filosofia deles do estoicismo em relação ao medo? Eles sempre imaginavam o pior cenário possível, tá? Então eles faziam um exercício mental de ir prevendo, na verdade, os piores cenários, tá? E aí eles realmente mapeavam esses piores cenários e eles criavam estratégias para que, se acontecesse o pior dos piores, eles estavam preparados. Eles não iam ser pegos de surpresa. E isso foi muito usado, inclusive por Alexandre o Grande, que eles tinham essa mentalidade. Trazendo para a nossa vida atual, trazendo para o nosso momento atual, às vezes a pessoa tem o medo de abrir uma empresa, ela tem medo de empreender, ou ela tem medo de fazer uma transição de carreira. E aí, como que eu posso lidar com esse medo? Primeiro, eu tenho que botar no papel qual é o meu medo. Eu tenho que identificar o que é esse medo. Quanto mais eu fujo, pior é. Então imagine que eu tenho medo de empreender, tenho medo de abrir uma empresa, vamos dizer que eu sou um funcionário CLT e já as minhas contas estão todas, sabe, tudo certinho assim, eu não tenho dinheiro sobrando. Se eu saio do meu emprego CLT e vou empreender, se der errado, então eu fico com aquele medo de dar errado, o medo de eu sair de algo que é garantido e eu partir para algo que é incerto, inseguro, né? Aliás, a gente só tem medo do futuro. Ninguém praticamente tem medo do presente, a não ser que seja um medo real, um medo de um perigo real. Imagine que eu me deparo com um animal peçonhento, uma cobra, um escorpião ou um animal feroz. Então esse medo de um perigo iminente da minha segurança, ele é real. 99%, principalmente que hoje a gente não vive mais em ambientes perigosos e hostis como na antiguidade. Hoje, quais são os nossos medos? Medo de não ser amado, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, o medo do fracasso, o medo de ficar pobre, o medo de falar em público, o medo do que vão falar de mim, o medo da morte, o medo de ficar doente, o medo de perder a minha família. Esses são os maiores medos da nossa atualidade. Quando eu me conheço, quando eu faço um processo de autoconhecimento, principalmente as vivências, as experiências, algum curso, terapia, a meditação, eu começo a me conhecer um pouco melhor,
E o que acontece? Eu começo a identificar os meus medos. Então, a partir do momento que eu começo a reconhecer quais são os meus medos, quais são os gatilhos que disparam esses medos, eu tenho a oportunidade de me preparar para esses medos. Então, como que eu vou fazer? Da mesma forma, eu sei que eu vou lá pro deserto do Saara. Se eu sei que eu vou pro deserto do Saara, eu não vou me preparar com roupa de frio, com bota, com luva. Não. Se eu vou para o deserto do Saara, eu tenho que me preparar para não ter água, eu tenho que me preparar para a falta de hidratação, eu tenho que me preparar para um sol insuportável, eu tenho que me preparar aonde que eu vou dormir, se vai ter um lugar aonde que eu consiga ter um ambiente seguro para eu dormir, porque aquele calor intenso. Então, o que acontece? A partir do momento que eu sei o que pode acontecer, quais são os perigos que pode acontecer, eu vou trabalhar para antecipar os possíveis cenários. Imagine que eu quero muito construir uma família, tá? Imagine que eu quero construir uma família, só que eu tô lá dentro da casa da minha mãe, a minha namorada ou minha noiva tá na casa da mãe dela. Então, às vezes eu tenho medo de tirar a minha noiva, tirar a minha namorada, por exemplo, da casa da mãe dela e assumir um compromisso com ela, que é um casamento, assumir um compromisso mais sério. E, obviamente, isso gera muitas responsabilidades. Como que eu posso perder o medo de assumir uma família? Como que eu posso perder o medo de assumir essas responsabilidades? Eu posso me preparar, eu posso me precaver, eu posso, vamos dizer que a questão é uma questão financeira, eu posso trabalhar mais, eu posso trabalhar em dois empregos, ou eu posso fazer uma poupança, uma reserva financeira, para quê? Para enquanto eu estiver naquela fase de adaptação, eu tenha a condição, a saúde emocional, a tranquilidade para suportar e passar por aquele processo. E existem algumas premissas também que eu gosto sempre de colocar, que são as seguintes. O medo só vai aparecer na sua vida quando você estiver se deparando com uma situação nova ou uma situação que seja muito importante para você. Você nunca vai sentir medo se você estiver fazendo algo que não é novo ou algo que não é importante. E geralmente aquilo que é importante para você tem um significado. E a partir do momento que você coloca na balança o significado do seu sonho, o significado daquilo que é novo, o significado daquilo que é importante para você, e você coloca na balança os seus medos, que você tem a oportunidade de olhar para as duas coisas, você começa a fazer as contas, tá? Se eu fizer isso e conseguir atingir o meu objetivo, se eu fizer isso e eu conseguir realizar o meu sonho, o que eu ganho? Aí você tem lá, você lista tudo que você vai conseguir, tudo que você vai ganhar a hora que você atingir o seu sonho. Se eu não enfrentar o meu medo, se eu ficar com medo de tomar uma decisão, com medo de tomar uma atitude, com medo de agir, aliás, não fazer nada é uma atitude, não fazer nada também é uma decisão. Então, a partir do momento que eu coloco na balança o que eu posso ganhar se eu realizar o meu sonho e o que eu deixo de ganhar quando eu fico travado no meu medo, eu vou ter mais clareza para tomar as decisões que eu preciso tomar. E existem algumas ferramentas também que a gente pode usar e que eu particularmente aprendi essas ferramentas, eu gosto de passar essas ferramentas para as pessoas, principalmente para quem gosta de
de se superar, para quem não está satisfeito com a vida. Né? Eu acho que assim, a gente tem que ser muito grato. A gente sempre tem que ter a gratidão com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa questão familiar, financeira, mas nós estamos aqui sempre e temos que pensar que a gente tem que evoluir. A gente não pode ficar parado, estagnado, a gente não pode se acomodar. Então, se eu estou num trabalho, eu sempre vou ter a intenção, a vontade de crescer naquele trabalho, a vontade de entregar mais resultado, a vontade de ganhar mais, de ser reconhecido, enfim, de não ficar parado no tempo. E algumas ferramentas a gente usa, né? Então, eu vou listar para vocês aqui, por exemplo, ó, são perguntas que nos trazem clareza. Como você você está com medo de quê? Então, você anota do que você está com medo. Descreve o medo que você está sentindo. Coloca no papel. Escreve esse medo que você está sentindo. De onde vem esse medo? O que estava acontecendo a primeira vez que eu senti o medo? Então, a partir do momento que eu descrevi o meu medo, da onde vem? Esse medo é o medo que eu carrego da minha família? Esse medo é o medo que a minha mãe colocou na minha cabeça desde quando eu era criança? Ou esse medo é o medo que eu carrego do meu pai, de um tio meu, que eu vi alguma coisa que aconteceu quando eu era criança e eu carrego esse medo, o medo de que aquilo aconteça na minha vida, o medo que aquilo se repita na minha história também. Então, às vezes, nós carregamos medos que são nossos, mas nós carregamos também muitos medos que são dos nossos antepassados, que são as nossas crenças limitantes. A terceira questão: quando ele começou? Escreve no papel. Esse medo começou quando eu era criança? Esse medo começou depois que eu me casei? Esse medo começou depois que eu perdi meu emprego? Esse medo começou na pandemia? Esse medo começou depois que a minha mãe morreu? Escreve, pontua da onde, quando começou. Com quem você aprendeu isso e aonde e qual é o papel dessa pessoa na minha vida? Então, tem muitos medos que a gente carrega, como eu disse, e qual é o papel dessa pessoa na minha vida? Às vezes eu carrego medo, por exemplo, da minha avó, e a minha avó já até morreu. E o medo que ela carregava, o medo que ela passou para mim, era de uma outra fase da vida, de um outro mundo que ela viveu, de uma outra maneira que era das coisas, às vezes de relacionamento, de trabalho. E aí eu fico carregando aquele medo. E são questões que muitas vezes, e na maioria das vezes, estão no nosso inconsciente. A outra questão que eu tenho que me perguntar: existe alguém que alimenta esse medo? Tem alguém que, por exemplo, imagine que eu tenho medo, o medo de empreender, ou o medo de casar, ou o medo de morar fora, numa outra cidade. Existe alguma pessoa que alimenta esse medo, ou seja, com que faça que eu tenha mais medo? E aí, qual é o posicionamento que eu vou ter em relação a essa pessoa que, além de não me ajudar, ela me faz sentir mais medo ainda? Qual é a relação que eu tenho que estabelecer com essa pessoa? Aonde essa pessoa aprendeu esse medo que ela está também alimentando em mim? Às vezes a minha mãe tem um medo e a minha mãe fica ali alimentando esse medo. Eu tenho que saber de onde que vem esse medo. Vem dos meus avós? Ou esse medo aconteceu numa fase da vida da minha mãe? O porquê que ela tem tanto medo disso? E aí eu vou começar também a analisar os impactos do meu medo. Então, imagine que eu tenho medo. Eu começo a analisar. Se o pior acontecer, porque como eu disse, a gente sempre tem medo do futuro.
Olha lá, meu amigo Henrique, boa noite, meu amigo. Ó, o assunto abordado, mas muitas vezes carregamos medos desnecessários que nós mesmos alimentamos e acabamos travando com isso. É isso aí, Henrique. É sobre esse assunto que a gente vem bater esse papo aqui e eu vim aqui para mostrar algumas ferramentas emocionais que nós podemos fazer para vencer esse medo, tá? O que você está fazendo ou deixando de fazer por causa desse medo? Ó, o Henrique acabou de colocar uma questão muito importante aí. É legal você colocar no papel, estabelecer no papel mesmo, coloca no papel o que eu estou perdendo, o que eu estou deixando de viver por conta desse medo. Tá? O que eu estou deixando de realizar na minha vida por conta desse medo? O que acontece de ruim quando você sente medo e acredita nele? Então você tem que entender o que acontece com você quando você sente esse medo e você acredita nele. Porque como eu disse aqui, a sensação que vai acontecer, por exemplo, no meu corpo, na minha mente, aquilo que eu sinto é real, tá? Eu, Matheus, eu já cheguei até ter dor de cabeça por conta do medo, por conta do estresse. Então, o sentimento é real, mas aquilo que vai acontecer, na maioria das vezes, não é. Existem estudos, tá? Científicos que mais de 80% dos nossos medos, se eu não me engano, são 87% dos nossos medos nunca acontecem, nunca vão acontecer. Ou seja, a gente fica sofrendo por antecipação, ansiedade de uma coisa que não vai acontecer. E existe uma outra questão. Aquelas que acontecem, olha que maluco e bizarro, olha que maluco e bizarro que é isso. Como a nossa mente nos trava, a nossa mente, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa em nos fazer realizar coisas fantásticas, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que comandar a nossa mente, porque quase cerca de 87% dos nossos medos não vão acontecer. Aquelas coisas que a gente prevê não vai acontecer. Do restante, tá? Do restante, que definitivamente acontece, nós não temos o controle. Mesmo eu sentindo medo, mesmo eu me precavendo, mesmo eu tomando todas as providências possíveis e imagináveis, eu não tenho o controle sobre aquela situação, tá? Então, imagine num relacionamento, eu tenho medo que a minha mulher me traia. Ou eu tenho medo, se eu tenho alguém que está doente na minha família, eu tenho medo que essa pessoa piore, eu tenho medo que essa pessoa morra, vá para o plano espiritual. E eu pergunto para vocês, qual é o controle que eu tenho sobre alguma dessas situações? Qual é o controle que eu tenho de que alguém não vai me trair? Qual é o controle que eu tenho de que uma pessoa que eu amo não vá morrer? Até mesmo eu, qual o controle que eu tenho que eu não vá... Por mais que eu cuide da minha saúde, faça o meu check-up, por mais que eu me alimente bem, qual é o controle que eu tenho de que eu não vá ficar doente, que eu não vá morrer, de que algo ruim não vai acontecer na minha vida? Eu não tenho esse controle. Isso não está sobre a minha responsabilidade. Então, quando a gente tem principalmente esse desejo maluco de querer controlar as coisas, quanto mais controladora a pessoa é, mais ela sofre, mais ela vai ficar querendo mapear os possíveis cenários, né, do futuro, e isso vai gerar a ansiedade,
Vamos seguir aqui no nosso questionário aqui para a gente ver como que a gente pode raciocinar o medo, tá? O que você pensa que faz você sentir esse medo, tá? O que eu penso que faz eu sentir? Porque para eu sentir, para eu ter uma sensação, antes da sensação vem o pensamento, tá? Então, qual é o pensamento que passa na minha cabeça para que depois eu fique vibrando no medo? Então, eu tenho que começar a identificar quais são esses pensamentos, quais são os gatilhos emocionais que disparam esse medo em mim. Quando eu vejo vamos supor que eu tenha medo de ser assaltado. Então, às vezes, quais são os gatilhos que disparam em mim, que eu fico tenso, com medo de que alguém vai entrar na minha casa, vai me assaltar, vai me roubar, vai tomar alguma coisa de mim? Quais são esses gatilhos? Outra coisa, existe alguém, tá? Outra questão, existe alguém da sua convivência que pensa diferente do que você e que não sente o medo que você sente? Presta atenção. Existe alguém da sua convivência que pensa diferente de você e que não tem esse mesmo medo que você, tá? Então, aí você tem que pensar, como que essa pessoa vive sem esse medo? Como que essa pessoa consegue não ter esse tipo de medo? Como que essa pessoa consegue lidar com isso tão bem assim, sendo que eu tenho esse medo? Daí vem essa prova de que cada um de nós carrega essa herança de medo. Outra questão, as pessoas que não têm esse medo que eu tenho, estão tendo resultados no que eu gostaria de ter? Tá? Então, a pessoa que não tem, a pergunta que eu tenho que me fazer, a pessoa que não tem esse medo que eu tenho, ela está tendo resultado naquilo que eu gostaria de ter? Então, imagine que eu tenho o sonho de abrir uma empresa, eu tenho o sonho de ser dono do meu próprio negócio, e aí tem pessoas que não têm esse medo de empreender, de vender, de contratar funcionários, de assumir responsabilidades. Essas pessoas que não têm esse medo, qual é o resultado delas que não estão tendo esse medo? A outra questão, qual informação está faltando no pensamento ou na informação que está por trás desse medo e que faz ele parecer verdade, tá? Então, vamos dizer assim, eu tenho aquele meu medo. Qual é a informação que está faltando, tá? Nesse meu raciocínio, nesse meu pensamento, que faz com que esse medo meu esteja cada vez maior. Então, imagine que eu tenho medo de nunca mais conseguir um emprego. Vamos dizer que eu estou desempregado, eu tenho medo de não conseguir um emprego. Aí a pergunta que eu tenho que me fazer, qual é o fato ou a informação que está faltando que faz com que eu fique com esse medo exagerado de que eu não vou conseguir mais arrumar um emprego bom, de que eu não vou mais conseguir sair de uma situação financeira, que eu não vou conseguir mais ter um relacionamento tranquilo, que eu não vou conseguir mais ser feliz? Qual é a informação que está faltando? Uma das informações é que você pode estar passando por uma fase, mas tudo passa, né? Tudo passa. Você não vai ficar numa fase o resto da sua vida. Assim como você não foi criança para sempre, você não vai ficar nessa fase da sua vida para o resto da sua vida. Isso vai passar. Uma hora isso vai passar. E é a mesma coisa, às vezes a gente está com alguma enfermidade, alguma doença.
tá, eu estou passando por um momento, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma doença, só que eu tenho que entender que isso vai passar. Até aquelas doenças, olha só que maluco, isso assusta muita gente, mas até aquela doença que vai levar um óbito, aquela doença vai passar. Por quê? Aquela pessoa, vamos supor que ela morra, ela vai passar para o plano espiritual, mas aquela doença não vai mais existir. Ou seja, tudo é passageiro. A única coisa que não é passageiro é a nossa alma, o nosso espírito, que a nossa alma, o nosso espírito é eterno. Tudo mais é passageiro, tá? Vamos continuar aqui, ó. Eu aconselho vocês a criar uma versão completamente oposta e diferente do que você acredita hoje, que faz você sentir esse medo. Então, assim, uma mentalidade totalmente diferente da que eu tenho hoje. Mesmo que eu ainda não consiga viver ela, mesmo que eu ainda não consiga enxergar, mesmo que aquilo ainda não seja a minha verdade. Só que tudo, uma coisa que vocês precisam entender, tudo na nossa vida começa primeiro no plano mental. Tudo, exatamente tudo que é feito, tudo que existe no mundo, que foi o homem que criou, em primeiro lugar, isso foi criado no campo mental. Então, eu preciso idealizar isso, eu preciso conseguir enxergar isso, eu preciso conseguir visualizar primeiro isso aqui na minha mente, no meu pensamento. Porque tudo, exatamente tudo que existe, ó, isso aqui, esse livro aqui, isso, essa fita isolante, ó, esse telefone celular aqui, tudo isso que é material, tá? Antes alguém pensou e alguém idealizou. Então, se eu, por exemplo, eu quero ter uma vida onde eu não vá ter esse tipo de medo, eu preciso idealizar a minha mente, eu preciso entender que existe essa mente que não tem medo disso, e eu vou construir essa mente. Assim como eu construo essa tampinha, assim como eu construo essa fita isolante, eu vou construir uma mentalidade de coragem, de abundância, de prosperidade, de felicidade. Ah, Mateus, mas é muito fácil falar isso. Claro que não é fácil realizar. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Eu estou dizendo que é possível. Eu estou dizendo que é simples. Se vocês forem perguntar para as pessoas de qualquer área que elas tiveram êxito em alguma área da vida delas, ela vai dizer para você: ah, eu sonhava com isso desde quando eu era criança. Ah, eu sonho com isso já faz tantos anos. E aí aquela pessoa, ela idealizou, ela sonhou, ela mentalizou e obviamente ela trabalhou, ela agiu, ela teve uma ação, uma decisão, porque só o pensamento positivo não realiza nada, tá? O pensamento positivo, a visualização, a mentalização é o gatilho para você tomar uma decisão, é o gatilho para você fazer um planejamento, é o gatilho para você mudar de vida, mudar de mentalidade, mudar de círculo de amigos, mudar de trabalho, porque novos amigos, novos trabalhos vão te dar novas ideias, novos lugares vão levar você a novos resultados, tá? Isso é óbvio. Enquanto você não muda, você não vai ter um resultado diferente daquilo que você está tendo. E aí a gente vem na parte agora que eu tenho que entender. Quando eu fico pensando, imaginando, idealizando essas coisas e vibrando no medo, como que eu vou trabalhar? Como que eu trabalho com medo?
Se eu já tenho medo, eu tenho medo de ser rejeitado pelos meus clientes, eu tenho medo de ser rejeitado pelos meus colegas, eu tenho medo de não performar. Se eu sou um atleta, imagine que eu sou um atleta, eu tenho medo da derrota, eu tenho medo de me machucar. Então, a partir do momento que eu entendo que existe o risco, eu não vou fechar os olhos para o risco, tá? Só que eu vou pôr na balança. Então, você imagina um corredor de Fórmula 1, você acha que esse cara ele não sabe os perigos, você acha que ele não tem medo de dirigir um carro a mais de 200 km por hora? Eu tenho certeza que tem medo, só que aí o que faz, o que essas pessoas fazem com esse medo? Esse cara vai treinar mais, ele vai estudar mais, a equipe vai se preparar mais, ele vai agir mais. Essa é a questão. Eu sempre vou ter que conviver com o medo. Agora, eu posso simplesmente travar, congelar, não ir atrás do meu sonho, não ir atrás daquilo que eu gosto, não correr esses riscos, ou eu posso correr esses riscos calculados, entendendo, tá? Entendendo que pode dar errado. Pode dar errado, sim, pode dar errado. Ah, Matheus, e se der errado? Ué, se der errado, você volta para o patamar que você já estava. Na pior das hipóteses, se der errado o seu plano, você vai voltar para onde você estava. Você não vai para baixo. Então, assim, tem gente que às vezes fala assim, vou fazer uma transição de carreira, eu vou abrir o meu negócio, eu vou, sei lá, eu vou assumir uma família. Aí a pessoa fala assim, mas e se der errado? E se o pior acontecer? Se o pior acontecer, no máximo que pode acontecer, você pode ficar com o nome sujo, você pode ficar sem o crédito, você pode se endividar, você pode desapontar algumas pessoas. Tá, é um risco que você vai correr. Só que assim, se der errado, você não vai morar debaixo da ponte, você não vai revirar o lixo para comprar comida, você não vai morar na Cracolândia. Nada disso vai acontecer. Você pode, na pior das hipóteses, voltar para o patamar que você já estava e depois você se preparar, corrigir os seus erros, ver os pontos cegos que antes você não tinha visto, se planejar mais, se preparar para que depois você atinja e chegue no êxito. Então, muitas pessoas às vezes deixam de fazer, deixam de realizar, deixam de performar, deixam de correr atrás daquilo que é importante para elas, porque elas têm o medo e não sabem lidar com esse sentimento e com essa emoção. Pessoal, meu muito obrigado para quem passou por aqui, meu muito obrigado para quem ficou por aqui. Hoje esse bate-papo nosso sobre o medo, eu espero ter clareado aí para vocês, eu espero ter ajudado de alguma forma aí vocês a entenderem e a controlarem melhor esse sentimento que é o medo. Uma boa noite para vocês e uma excelente semana. Aí estamos chegando aí perto do Natal e para quem ainda não se inscreveu, tá? Ainda dá tempo. Para quem não se inscreveu, nós estamos aí na última semana, tá? Essa agora é a última semana, são as últimas vagas, tá? Para nossa mentoria, para o nosso processo de inteligência emocional e desenvolvimento. Aí tem muita gente que às vezes quer melhorar o relacionamento, tem gente que quer melhorar na questão financeira, melhorar no trabalho. Então eu preparei um pacote aí maravilhoso para a gente desenvolver ainda mais a nossa mentalidade de abundância, de sucesso, de prosperidade. E nesse pacote aí vocês vão receber o meu e-book, tá? O e-book Hoje é o Melhor Dia da Minha Vida. Vocês vão receber o curso gravado, tá? Caminho para a Superação.
Esse curso é um curso maravilhoso que está disponível na plataforma da Hotmart. Aliás, hoje a Hotmart é a maior plataforma de ensino da América Latina, tá? É uma empresa maravilhosa que os grandes players do mercado aí têm cursos lá, e eu desenvolvi um curso gravado com 50 módulos, 246 videoaulas que eu falo de ansiedade, depressão, medo, término de relacionamento, relacionamentos saudáveis, família, espiritualidade. A gente tem a participação de personal training, tem a participação de constelador familiar, constelador sistêmico, tá? O Daniel Oliveira, que dá o módulo de educação física, ele explica como que a atividade física melhora a nossa vida, como que a atividade física melhora a nossa saúde, diminui a ansiedade. Temos módulo com o Marcelo Miura, que é especialista em constelação familiar. Não sei se alguém conhece constelação sistêmica, constelação familiar, que são as leis do amor, segundo o Bert Hellinger. Temos módulo de gestão do tempo, foco e disciplina com a Nath Fernandes. Enfim, é um curso legal, é um curso que eu fiz com muito amor, muito carinho. Você pode assistir o curso aonde você quiser, quantas vezes você quiser. Você assiste no celular, você assiste no seu computador, na televisão. Você pode assistir com outras pessoas, enfim. É um curso, fala sobre recaída emocional, fala sobre final de relacionamento, como criar filhos após o divórcio, enfim. É o e-book, é o curso gravado e 8 sessões de mentoria privada comigo, 8 sessões particulares comigo. Então, assim, você vai ter 8 encontros comigo, um por semana, para marcar de acordo com a sua conveniência, o horário que você desejar, o horário que encaixar aí nas nossas agendas. E eu vou estar pegando as pessoas realmente pela mão, tá? Vou pegar vocês pela mão e vou passo a passo para que vocês construam uma mentalidade muito mais forte, para que vocês realmente alcancem todos os sonhos de vocês, todos os objetivos de vocês. Hoje, uma das questões que mais leva as pessoas para a depressão, principalmente para as doenças, é a dependência emocional. Então, nesse curso eu falo muito também de dependência emocional, você estabelecer limites, colocar cercas, tá, nas suas relações, você aprender a dizer não, você aprender a se cuidar, aprender a se preservar no sentido daquilo que você quer e daquilo que você não quer para a sua vida. Enfim, é um pacote, uma promoção de Natal que eu fiz para realmente as pessoas conhecerem ainda mais o meu trabalho, ter a oportunidade, quem não passou ainda pelo meu processo, ter a oportunidade de conhecer, e num preço super promocional. Hoje, cada sessão só a sessão hoje minha, uma sessão particular individual comigo, custa R$150 cada sessão, tá? E esse curso com 8 sessões, mais o curso gravado, com as 246 aulas gravadas, mais o e-book, tudo isso está saindo hoje, tá? São os últimos momentos, está acabando, o carrinho está fechando. Eu lancei essa promoção na semana passada, são as últimas oportunidades, tudo isso por 10 parcelas de apenas R$70. 10 parcelinhas de R$70, realmente é um valor que eu fiz para que todo mundo que queira evoluir, todo mundo que queira se conhecer, todo mundo que queira entender o que é o poder de você passar por uma terapia. Tem pessoas que nunca fizeram análise, não sabem nem o que é um processo terapêutico, como que isso pode ajudar na profissão, o quanto que isso pode alavancar a sua carreira, o quanto que isso pode fazer você ganhar mais dinheiro, quanto que isso pode fazer você
deixar de ser rejeitado, abusado, humilhado nos seus relacionamentos, quando você cria um senso de amor próprio, quando você melhora a sua autoestima, você aprende a se posicionar, você aprende a escolher os lugares que você quer estar, você aprende a escolher e a filtrar as pessoas que você deixa ou não deixa entrar na sua vida. Então, são as últimas, vamos dizer assim, as últimas vagas, mesmo porque, como é o atendimento comigo, a minha agenda é limitada, né? Então, eu realmente estou muito feliz com esse curso, muitas pessoas já passaram, já deram feedback positivo do que esse curso fez na vida dessas pessoas. E eu espero que você também tenha essa oportunidade, que você se dê de presente, né? O melhor investimento que você pode fazer, com certeza, é em você, na sua saúde física, mental, é investir em você. Quando você investe em você, você nunca vai perder. Todo investimento que você faz em você, você nunca perde. Às vezes um telefone, um tênis, uma joia, isso às vezes um ladrão pode levar, pode roubar, você pode perder, mas o conhecimento, tá? Tudo que você aprende, o conhecimento e principalmente o investimento que você faz na sua saúde, isso ninguém é capaz de tirar de você e é uma poupança. Eu tenho um grande amigo que é o meu compadre, meu personal trainer, né, que é o CH. Ele fala que você fazer atividade física é como se você fosse colocando um dinheiro na poupança da sua saúde. Que quando você estiver lá na frente, velhinho, vai fazer toda a diferença. Tudo que você investiu em fazer musculação, em cuidar do seu corpo, em cuidar da sua saúde, é uma poupança para o futuro. Agora, muitas vezes as pessoas podem não dar valor para isso. Então as pessoas exageram na comida, exageram na bebida, só que lá na frente vai colher tudo aquilo que plantou. E isso acontece também com a nossa saúde emocional. Quando a gente cuida da nossa saúde emocional, quando a gente faz essa higiene mental, que é a terapia, que é o autoconhecimento, quando a gente tem essa oportunidade de estar com a mente sempre higienizada, cuidar das nossas emoções, a gente com certeza vai ter mais condições de lidar com as adversidades da vida, porque a nossa vida, esse mundão que a gente vive aqui, ele sempre vai trazer surpresas. Sempre vai trazer surpresas. É uma despedida de alguém que a gente ama, é um revés financeiro, é uma doença que às vezes aparece na nossa família. E quando a gente está emocionalmente estável, que a gente está cuidando das nossas emoções, a gente tem uma facilidade de aceitar, de transpor e de passar por tudo isso. E quando a gente não está cuidando da nossa mente, das nossas emoções, da nossa paz de espírito, com certeza a gente vai sofrer muito mais. Então, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e uma excelente semana.